Vamos lá, meus irmãos. Vamos começar aqui nossa aula, nosso segundo dia de aula de introdução ao Novo Testamento 1. Mais uma vez, graça e paz. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Graças a Deus a todos. Boa noite, meus irmãos. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando depois e no futuro. Irmãos que queiram fazer o nosso curso em AD possam estar aproveitando desse material. Irmãos, hoje nós estaremos dando continuação, falando ainda um pouco do período interbíblico. Nós começamos semana passada falando sobre a Síria e concluímos aquele período da Síria, pontuamos detalhadamente ali o final da tribo do norte e o início do samaritano, ou seja, o povo de Deus misturado agora num novo formato. Hoje nós estaremos dando continuação aqui no material que utilizamos do professor Jair Ribeiro, e hoje a gente vai falar do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, e durante esses dias vamos estar trabalhando bastante ainda aqui no período interbíblico. Então hoje nós estaremos lendo bastante aqui o material do professor Jair, estaremos mergulhando um pouco também aqui no livro do pastor Enéas, e eu estarei compartilhando algumas telas aqui para vocês. E hoje eu quero começar aqui nosso período de aula lendo um texto que está no Velho Testamento, que é no livro de 2 Reis, capítulo de número, segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 6. É um versículo que fala sobre o rei Ezequias. E quero usar esse versículo como uma ferramenta para a nossa instrução na abertura da nossa aula, esse momento devocional que eu sempre tenho na abertura. Quem achou pode ler para nós. Pastor, é 2 Reis 18? Isso, segundo livro de Reis, 18, 6. Vamos lá. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Maravilha. Aqui conta a história desse grande servo do Senhor, que é o rei Ezequias, contemporâneo do profeta Isaías. Se Deus me permitir, será sobre eles que eu falarei domingo próximo. Mas eu queria pegar aqui com vocês algo que vai acontecer muito no Novo Testamento. E eu estou pegando aqui o Velho Testamento para poder, eu diria, fazer uma ponte até de riqueza com o Novo Testamento, porque quando nós estudamos o Novo Testamento, uma das coisas mais lindas que tem no Novo Testamento, além do texto sagrado, já traduzido no nosso idioma, é quando nós temos o privilégio de irmos no texto original. Quando a gente vai no texto original, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, é algo inenarrável, irmãos. Por exemplo, essa versão aqui. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Está falando do rei. Não está falando do profeta Elias, nem do profeta Isaías. Está falando do rei Ezequias, um rei poderoso, um rei que expande o governo, que vive dias de glória, dias de prosperidade. Ele poderia ter se desviado, ele era da corte, mas não, ele seguiu ao Senhor. E o texto sagrado, quando o escritor, que é Jeremias, está registrando sobre o rei Ezequias, ele faz essa citação, e eu quero lembrar mais uma vez, não é somente a citação do profeta Jeremias, é a citação do Espírito Santo, colocando a palavra de Deus no coração de Jeremias, colocando esse pensamento na mente de Jeremias, e ele registrando esse momento. Então é o Espírito Santo usando o profeta Jeremias, falando a respeito do rei Ezequias. E o que o Espírito Santo diz? Que o rei Ezequias, ele apegou-se ao Senhor. E se você tem aí o My Bible, a Bíblia no celular, quando você pega, por exemplo, e clica lá em apegou-se,
ou pelo menos você clica no hebraico, na palavra em hebraica, olha só que coisa linda, meus irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. O que seria no original essa palavra apegou-se? No original, se apegou ou apegou-se, dabak, que pode significar também grudar-se a. Ou seja, quando alguém desejasse traduzir como isso daqui grudou-se a, em outras palavras, se apegou-se dessa correspondência, de estar grudado a. Agora pense nisso. Ele era um rei. Era um rei que vivia servindo a Deus. E a Bíblia vai falar que ele andou de uma forma magnífica, como foi Davi, e que não tinha ninguém que tinha andado como ele até então. E ele era alguém grudado ao Senhor. Olha que vocês conseguem ver que o apegou-se significa muito mais do que uma simples... ele apegou-se. Sabe aquela ideia? Ser apegado a tal coisa. Ser apegado a tal costume. Não. A palavra no original tem esses sinônimos. Tem esse significado. Outro significado é colar. Outro é permanecer junto. Outro é unir-se. É manter-se próprio, é juntar-se a, permanecer com, seguir de perto, juntar-se a, alcançar, pegar, unir-se, ou seja, ser reunido, é levar a unir-se. Olha quanta variação. Então, essa palavra no original, ela pode ser traduzida também com essas outras variações. Por que eu estou fazendo isso e estou fazendo essa abertura aqui no início? Exercitem esse tipo de coisa, irmãos, no Velho Testamento e no Novo Testamento. E Deus fez questão de deixar a Bíblia nesses dois idiomas, porque quando a gente consegue estudar um pouquinho as línguas originais, nós notamos o quanto elas são ricas. O quanto o Espírito Santo fez questão de deixar um verbo, um sinônimo, ou melhor, um adjetivo, uma palavra especial, tudo tem um significado. Tudo que está na Bíblia tem um significado. Então, eu estou gastando esse minuto aqui com vocês, porque ao estudar agora na introdução ao Novo Testamento, vocês vão se deliciar com muitas palavras maravilhosas do Novo Testamento. Mas isso é só no Novo? Não, é no Velho também. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Fica aqui para vocês, então, esse gostinho, tá? Na minha, pastor, há uma definição aqui também, dentre as que o senhor mencionou, também aparece amoldar-se. Olha aí. Amoldar-se. Olha que legal. Amoldar-se, né? Amoldar-se. Então pensa, né? Como é lindo, né? Hoje é o contrário, né? Deus tem que se amoldar a nós, aos meus pedidos. Não, aqui é o contrário. Não, exatamente, né? Então, legal. Obrigado, viu, pastor? Tá vendo? E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Porque isso é muito rico. Essas variações nos enriquecem demais, né? Então eu falei, eu vou deixar aqui para os irmãos, para vocês. Ó, lembra que a gente hoje vai trabalhar um pouco da cultura grega. E na versão da Septuaginta, olha que legal. Esse texto no Velho Testamento, na versão da Septuaginta, ele vem de uma expressão que é kolau, que vem de grude. Na Septuaginta, olha como eles recapitulando aqui, o que era a Septuaginta? É a versão do Velho Testamento em grego. Quando eles fizeram a tradução aqui para o rei Ezequias, está dizendo que o rei Ezequias, ele vem de uma expressão que é grude. Ele grudou, colar, grudar, cimentar, firmar, juntar, firmar bem, ajuntar-se a, aderir a.
Perceba que os tradutores da versão dos 70, quando eles fizeram para o idioma grego, eles conseguiram trazer essa ideia, né? Que o rei Ezequias, ele era grudado com o Senhor. Ó, coisa linda, irmãos. Fantástico, né? Então, fica aqui de presente para vocês, porque eu particularmente, irmãos, eu fico fascinado com esse tipo. Só isso daqui, para mim, já é uma riqueza inestimável, incomparável. Poder ler a Bíblia e, em vez em quando, como que está no original? Por que eu estou falando isso para vocês aqui, irmãos? Porque semana passada, enquanto eu li o rei Ezequias, eu vi essa expressão, ele apegou-se. E aí eu fiquei pensando, puxa, que lindo. Ele se apegou ao Senhor. Aí eu pensei, puxa, deixa eu ver na versão interlinear. Aí fui na versão, deixa eu ver no original. Aí quando eu fui para o original, eu falei, pelo amor de Deus. Ali já parou, foi meu momento de devocional, mas eu não consegui ler mais nada. Eu só fiquei pensando nisso. Pensando um rei que vivia na corte, que vivia a teocracia. Ele reinava em primeiro lugar para Deus e depois para o povo de Deus, com as leis de Deus, mas ele era apegado a Deus. Ele buscava a Deus. Ele consultava a Deus. Fico até meio empolgado aqui, eu sei que vou deixar para domingo, porque isso daqui é para domingo. Mas é muito inspirativo isso, irmãos, é muito forte. E aí a gente entende aquele episódio de Senaqueribe. A gente entende aquele episódio do rei da Síria, lembram? Quando ele afronta o Deus de Judá. E aí o que o rei faz? O rei consulta o profeta. Logo depois, o que o rei faz? O rei vai no templo buscar a face de Deus. Estão entendendo, meus irmãos? Olha que coisa linda. Quando o profeta registra isso daqui, é o Espírito Santo dizendo, olha, eu e o rei Ezequias eram um só. Ele vivia comigo, eu vivia com ele, ele reinava para mim e diante de mim, nos momentos bons e nas crises. Ele era grudado, ele era colado. Enoque era assim, profeta Elias era assim. Profeta Elias está com roupa de animais, mas aqui tem um rei no palácio de glória, que tem um valor maior do que a glória dele, que é o Deus eterno. E detalhe, deixa eu já dar um spoiler aqui. E também tem um profeta da corte, que é Isaías, que profetiza com esse rei. Não era como Elias, o líder dos profetas. O líder dos profetas era simples, mas era de Deus. Esses eram da corte, mas eram de Deus. Todos viviam com a sua maior riqueza, que era Deus. Tá bom? Deixa o restante para o domingo. Que Deus nos abençoe. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que nós paramos, semana passada falamos do cativeiro assírio, do desdobramento, do êxodo deles, né? Do cativeiro deles sendo levado para uma região distante. Depois, Samaria sendo colocado ali, moradores da Babilônia, que não pagavam imposto. Rei gosta de imposto. Governante gosta de imposto. História não muda, viu, meus irmãos? História é a mesma, sempre. Uma coisa certa na vida, guardem isso. Alguém já disse que a gente tem duas certezas na vida. Que a gente vai morrer, que a gente vai pagar imposto, tá bom? Isso é fato. Saiba disso. Duas certezas a gente tem na vida. Isso em qualquer momento. E aí o que acontece? Paramos na Babilônia. Por que eu estou gastando esse tempão, irmãos, aqui com vocês? E estou fazendo questão até mesmo de ler mais textos com vocês. Claro que nós não leremos todos os textos. Mas para mostrar para vocês que o Novo Testamento, ele não nasce por acaso, aquele povo não surge por acaso, tem uma história atrás deles, tem uma origem, tem uma formação, tem um propósito. Mesmo o povo de Deus não entendendo tudo, Deus estava moldando cada um deles. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos para o compartilhamento aqui. Eu vou compartilhar vários textos com vocês, então vamos aqui para os nossos slides. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Vocês viram aquele material que eu passei para vocês, que é o material, o material que fala sobre
aqueles três, a pedra moabita, a estrela de Merempta e o outro que é aqui, e o outro que é o cilindro de Ciro. Conseguiram ver esse material? Vocês conseguiram ver ou não? Não? Ainda não. Meus irmãos, olha, então vamos lá. Mais uma coisa que vale para os irmãos aqui e para os que no futuro forem fazer esse material. Essas aulas do Novo Testamento, tentem ler antes. Tentem ler antes, porque essas leituras anteriores, mesmo que algumas coisas vocês não entendam, quando a gente for repassar aqui na aula, vai fixar aquele conteúdo. Vai fixar. Eu sei que muitas vezes vai ter muita leitura e tem hora que a gente não consegue fazer tudo, mas se esforcem ao máximo, porque a retenção de vocês vão ser imensas, tá bom? Esses 3 textos são textos pequenos. Eu deixei para vocês lerem depois. Querem ler agora? Vamos ler? Rapidinho, então. Vamos fazer uma leitura bem rápida, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos começar aqui pela estrela de Meremptar. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá, meus irmãos? Então, perdoem o pastor. Essa é a foto. Estrela de Meremptar. Eu acho que deve ter esse som gutural do R no final, que seria esse H, né? E aqui, vamos ler rapidinho. Tá dando para ler? Tá pequeno? Como que tá o tamanho para vocês? Tá bom. Então, pode ler para nós, Maísa. Vamos lá. O que seria essa descoberta? Vamos lá. Opa. Eu tô lendo aqui, tá no mudo. Espera aí, só um minutinho, então. Deixa eu só voltar aqui um segundo, mas deixa eu só pôr uma letra um pouquinho maior. Como que é, Júnior, que você falou? Não, estrela de Meneterrar. Deve ser isso mesmo, Júnior. Obrigado, viu, Júnior? Desculpem o pastor Rai, tá, meus irmãos? Eu, nessas horas aqui, não é a minha praia e eu tenho dificuldade, tá bom? Então, estou aprendendo com vocês também. Ué, não estou conseguindo 200. Eu acho que não deu, não. Tem que ser. Ué, o que aconteceu agora? Peraí. Sim, tá bom. Aqui, 210. Vamos ver se 210 dá. Eu acho que aqui 210 dá. Visualizar. Vamos lá. Pode ler, mas... Como que é, Júnior, que fala? Não, isso é coisa minha. Eu estou pegando aí dos egípcios, né? Que lembra do filme A Múmia? Então... Meneterrar. Aí, olha, Júnior, deve ser algo assim, viu? Tenha bondade, filha. A estela de Merempera é também conhecida por estela de Israel. É a única referência do nome de Israel em documentos egípcios, referindo-se ao povo israelita. Foi encontrada nas ruínas do templo funerário do faraó Merempera. Em Tebas Ocidental, encontra-se exposto no Museu Egípcio do Cairo. Permaneceu originalmente a Amenófis III, 1417 a.C. a 1379 a.C., que nela fez gravar uma descrição sobre a construção de vários templos em honra do deus Amon-Ra. A estela em pedra de granito foi aproveitada por Merempera para mandar esculpir a sua imagem do seu deus Amon-Ra, seguindo-se 28 linhas de texto poético e hieróglifo. A sua escrita é datada do 5º ano de Merempera e descreve a sua história sobre os líbios que tinham invadido o Egito. Pode continuar. Estrutura do texto. O texto gravado na estela abre enunciando sobre o título real de Merempera,
seguindo pelo poema propriamente dito, que descreve a derrota sobre líbios. Em seguida, Meremperra é recebido em sessões pelos deuses em Heliópolis, que declaram vencedor. O texto termina com a descrição do retorno a um clima de paz. Joia. Então, continua aqui. Tradução para o português. Os chefes inimigos prostram-se dizendo Shalom, expressão que significa haja paz, significa mais do que mera ausência de conflitos. Nenhum levanta a cabeça entre os 9 arcos. Os líbios está derrotado. Ati, hititas, provavelmente os hititas residentes na Palestina, está em paz. Canaã está despojada de toda a maldade. Ascalon foi conquistada. Gezer foi tomada. Ianoan ou Ianoan, sua identificação é incerta. Ficou como não tivesse existido. Israel está destruído ou devastado. A sua semente ou descendência não existe, mas a Síria tornou-se uma viúva para o Egito. Todos os que vagabundeavam no deserto, os beduínos, foram submetidos pelo rei do Alto e Baixo Egito. Baenré Meriamon, filho de Merenpra, filho de Ré, ou Ra, abreviatura de Amon-Ra. Merenpra e Tepermaet, dotado de vida como Ré, todos os dias. Bom, tá ótimo até aí. O que acontece, irmãs e irmãos? Essa vamos dizer assim, é um achado arqueológico que acaba dando detalhes e referências sobre Israel. Então, como nós já sabemos, durante o período em que o povo domina, ou aquele rei, ou aquele imperador, ele tenta registrar a sua história, mesmo que ele apague a história dos antepassados. Mas no momento em que ele faz menção de Israel, isso acaba sendo uma comprovação arqueológica da historicidade de Israel durante esse período. Eu sei que pode parecer que é pouca coisa, mas quando se trata de essas datas, 1236, 1417, e por volta disso, a gente lembra daquelas histórias de Moisés, de Josué. Então, é uma citação que acaba sendo muito relevante para nós. Agora aqui, a Pedra Moabita. Esse outro achado aqui é um pouco mais interessante. Quer ver? Vamos lá. Júnior, leia para nós. Vamos ler aqui, rapidinho. Pedra Moabita? Isso. A Pedra Moabita ou estrela, né? Isso. Ou estela. Estela. Estela de mesa. É uma pedra de basalto com uma inscrição sobre mesa. Rei de Moabe. Este registra a conquista de Moabe por Oni, rei de Israel, setentrional. Após a morte de Acabe, filho de Oni, Mesa revolta-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. Esta inscrição completa e confirma o relato bíblico em 2 Reis 3, 4 a 27. A estela teria sido feita aproximadamente por volta de 830 a.C. Essa pedra, dá uma pausinha por gentileza, Júnior. Olha só, irmão, só recapitulando aqui, pegando aqui o mapa. Vamos lá no mapa. Só para pontuar que estela, o significado é estrela, viu? A palavra estela, o significado é estrela. Significado é estrela. É que como estava escrito Estela, né? Mas é isso aí, Júnior. É estela, é estrela. Agora, olha aqui, só para mudar um pouco aqui, para mostrar para vocês, olha que interessante. Lembra da nossa tabela cronológica? Então, percebam que a data é literalmente aqui, exatamente nos dias, como a gente viu, nos dias de Acabe. Então, é bem interessante que é por volta aqui do ano 830, esse período exatamente quando era por volta, logo depois dos dias de Acabe. Então, o que acontece?
Esse outro documento arqueológico, irmãos, ele acaba, mais uma vez, validando a história bíblica, os reis de Israel, da tribo do norte, da tribo do sul. Então, esse tipo de documento tem um peso enorme quando nós pensamos na questão das descobertas arqueológicas e da comprovação das escrituras. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Interessante. Muito interessante, né? Ó, Achado interessante. pode ler mais esses dois parágrafos aqui. A estela foi adquirida, ou estrela, né, em Jerusalém pelo missionário alemão F.A. Klein, em 1868, encontrada em Dibon, a antiga capital do reino de Moabe, a 4 milhas a norte do rio Amon. Encontra-se no Museu do Louvre, em Paris, com a exceção de algumas variações. Mostra que a escrita dos moabitas era idêntica ao hebraico. Menciona o tetagrama sagrado no lado direito da estrela ou estrela, na linha 18. É um documento de grande importância e interessante relativo ao estudo da linguística hebraica, ou seja, a formação e evolução do alfabeto hebraico. Então, olha só, tudo isso é confirmação, irmãos. E pensem comigo, ele foi encontrado nessa data, no século XIX. Ele datava o século IX antes de Cristo, ou seja, irmãos, é muito tempo. Então, isso tudo só traz confirmação de que realmente o povo de Deus passou por aquelas experiências, que o registro de Jeremias, quase 2 séculos depois, foi fidedigno. Ou seja, pensem assim, irmãos, olha que interessante. Vou fazer só um comentário aqui. Essa pedra moabita, ela está traçando o relato de 2 Reis 3, 4, 27, que menciona o quê? Moabe, Onri, Acabe, o filho de Onri, Moabe, Messa. E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que Jeremias tivesse feito um texto, sabe aquele jeito assim, de qualquer jeito, não pegou as fontes direito, e vamos imaginar que ele realmente estivesse ali escrevendo em nome de Deus, mas ele não fosse de fato inspirado por Deus. Essa pedra seria a grande evidência de que o profeta não escreveu com fidelidade. Essa pedra seria a grande prova de que os relatos de Jeremias não foram reais. Vamos supor que Acabe não tivesse existido, vamos supor que Onri não tivesse existido, e nem Messa, rei de Moabe. Vamos supor que fossem outros reis. Você concorda que teria uma informação contrária às páginas da Bíblia? Então, no momento que você acha uma pedra, né, praticamente 2.500 anos depois, em que ela confirma um texto sagrado de 2.500 anos atrás, isso só demonstra uma coisa, que aquele escritor foi muito sério, mesmo ele tendo escrito, só para recapitular, irmãos, olha só que interessante, vamos lá, vamos mais uma vez aqui para os nossos slides, vamos para a nossa cronologia mais uma vez. Isso aqui, eu estou gastando esse tempo com vocês, irmãos, porque isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Olha só, mais uma vez aqui, vamos lá. O mapa, deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Acabe foi por volta do ano 850, 870. Jeremias escreve aqui, ó, no ano 600. Ou seja, Jeremias está escrevendo Reis com uma diferença de essa história de 250 anos. E ele usou o material dos cronistas de que época? Das épocas passadas, os cronistas e os historiadores dos reis de Judá e dos reis de Israel. Mas ele, além disso, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo isso só mostra o seguinte, como a tradição e o escribismo, as escritas eram algo muito sério, não só na história do povo judeu, mas principalmente quando se tratava de texto sagrado. Então, e a preservação também. Porque
porque a gente tem que lembrar que depois que Jeremias escreve, esse mesmo texto vai sendo replicado ano após ano, década após década, século após século, até os dias do Novo Testamento, e depois em todos esses 2000 anos. Ou seja, é uma descoberta maravilhosa, irmãos. Uma tradição, né? Foi passado, né? Exatamente. E é uma tradição onde a gente vê muito zelo. Só leia mais para nós aqui, Júnior, essa parte aqui, porque aí para a gente correr, que senão a gente tem bastante leitura. Então, a pedra moabita confirma o nome de locais... Oi, desculpa. Locais e cidades moabitas mencionadas no texto bíblico. Atarote e Nebo, números 32, 34 e 38. Aroé, o vale de Arnon, planalto de Medeba, né? De Bom, Josué 13, 9, Bamote, Baal, Bet-Baal, Meon. Já... Pode deixar, Júnior, não tem problema. São nomes bem complicados, e aqui, mas... Por que eu fiz questão de você ler essa primeira frase, Júnior? Obrigado, viu? O que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? Pensem assim, irmãos. Essa cidade, Moabe, nesse período do ano 800, até os dias de Jesus, já tinha passado por várias revoluções e várias transformações. Então, no momento em que você acha uma pedra que data o ano 830 e que confirma as cidades como estava em Números, em Josué, em Isaías e também em Jeremias e o próprio livro de Reis, isso só mostra o quanto a história secular ela está afirmando que o texto sagrado de fato tem base, que o texto sagrado não foi uma coisa ali da cabeça apenas de sacerdotes que viviam em transe. Não, eles eram sim homens de Deus que tinham revelações sagradas, profecias, mas eles também viviam nessa história. Então eles documentam detalhes importantíssimos, tá bom? Então você viu aí, aqui vem a tradição de pedaço da pedra, e agora vamos para o terceiro texto rapidinho, irmãos, para a gente correr. O texto prova a pedra. O texto prova a pedra. E a pedra prova o texto, né? E é isso aí. Agora, o cilindro de Ciro, para a gente poder concluir essa parte, que esse é outro achado aqui magnífico. Leia para nós, pastor Johnny. Por favor. Vamos lá. O cilindro de Ciro é um cilindro de barro que registra um importante decreto de Ciro II, rei dos persas. Encontra-se exposto no Museu Britânico em Londres. Londres. Ciro II adotou a política de autorizar os povos exilados em Babilônia retornarem às suas terras de origem. Veja também o livro bíblico de Esdras, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Esse decreto foi emitido no seu primeiro ano após a conquista da Babilônia. Isso no ano de 538 a.C., 537 mais ou menos. Segundo diversos tabuinhas astronômicas, a conquista de Babilônia de um modo rápido e sem batalha pelos medos e persas, descrita sumariamente em Daniel 5, 30 ao 31, é confirmado no relato do cilindro de Ciro. Olha só, deixa eu dar uma pausa. A data do cilindro é confirmada por essas tabuinhas, por volta desse ano. Daniel registra a conquista dos medo-persas, ou seja, e temos um artefato histórico que mostra o edito e o decreto de Ciro. Lembrando que o decreto de um rei era imutável, que se perpetuava. Então, lembram daquelas situações, até mesmo com Assuero, nos dias depois que ele despreza sua esposa por causa da atitude dela, Vasti, e depois casa-se com Esther. A palavra de um rei era algo muito sério. E quando esse Ciro, né, esse rei, esse imperador, ele faz esse edito, ele está, eu diria, aqui promovendo um fato mundial que beneficiou as outras nações, mas de uma forma muito especial beneficiou quem? O povo de Deus. E Ciro,
Isso que é fantástico, irmãos. Ciro é profetizado por vários profetas, por Jeremias, por Isaías. E olha, vamos lá, mais uma vez. Vamos aqui na nossa... Irmão, isso é maravilhoso. Isaías está aqui, ó. Ano 700 a 750 a.C. Jeremias está aqui, só recapitulando mais uma vez. Ano 570 a 625 a.C. Ciro está bem aqui, irmãos. Ciro está depois. Pensem assim, Isaías viveu 200 anos antes de Ciro. Jeremias viveu quase 150 anos antes de Ciro, cento e poucos anos. Ou seja, é uma coisa muito maravilhosa quando a gente para pensar sobre não 100 anos praticamente antes de Cristo. Então, o profeta Jeremias estava escrevendo a respeito de Ciro, ele escreve em Rei, no livro de Reis, o próprio profeta Isaías também. Então, quer dizer, é uma coisa fora do comum, quando a gente tem um achado arqueológico que confirma a história do Velho Testamento, que confirma o regresso do povo de Deus e que confirma a profecia de Isaías. E que ainda Isaías chama ele do meu ungido, ou seja, como que pode alguém ter profetizado, no caso também Jeremias, alguém profetiza um fato dos anos... Pode, porque é Deus que governa a história. Então isso é maravilhoso. Tá, irmãos, eu estou gastando esse tempo só para deixar isso bem fixado no coração de vocês, tá bom? Pode falar, Júnior. Não, além de você ter os achados que comprova, vai muito da fé também, porque se você pega um escritor que escreveu 200 anos, fatos há 200 anos antes dele, e essa preservação que Deus guardou, né, e foi passado tradições por um grupo seleto, né, preservou até chegar a ele, e pelo Espírito de Deus. Então, falando, além de ter os achados arqueológicos que comprova, dizer, a Bíblia comprovando a pedra e a Bíblia, esses achados, a fé entra aí também. Por isso que esses liberais que não têm Deus, eles vão questionar mesmo. Vão querer questionar, exatamente. Mas não precisa de muita reflexão, né, Júnior, para a gente notar o toque do sobrenatural sobre isso. Como você falou, há uma tradição que preserva, há um profeta que profetiza, há um povo que conserva essa tradição, ou seja, há todo um colegiado e tem o cumprimento da profecia. Que detalhe, é nenhum governante que não é judeu, mas que vai ser útil ao povo judeu e que o próprio Deus diz que ele é ungido. Ou seja, ele é separado por Deus na história mundial para fazer um papel para a glória de Deus e para o benefício da história do povo de Deus. Ou seja, irmãos, Deus trabalhando na história o tempo todo, né? Então, leia para nós, pastor Johnny, essas duas outras frases aqui, parágrafos, para a gente ir já para o nosso outro material. Legal. Durante 50 anos, entre 587 a 537 a.C., Jerusalém esteve desabitada e em completa ruína. Somente depois do decreto de Ciro se reuniu uma primeira vaga de judeus exilados que viajou desde Babilônia até a terra de Judá. Era seu objetivo primário reconstruir o templo de Jerusalém. Os judeus eram liderados por Zorobabel, nomeado governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote. O relato crítico à ação do rei Nabonido, que reinou entre 554 a.C. a 539, acusando de lesar os interesses tradicionais da Babilônia, fato esse que justificou a conquista da cidade por Ciro II. Foi o seu apego ao deus Nebo, em vez do deus Marduk, ou Marduk, com K, que gerou um forte descontentamento entre os sacerdotes babilônicos. O cilindro de Ciro contém a versão dos acontecimentos segundo perspectiva dos sacerdotes de Marduk. Para informações adicionais, veja também Crônicas de Nabonido. Ou seja, existem muitas outras informações sobre esse respeito, mas isso tudo, meus irmãos, vale a pena a gente poder, sabe assim, saber e conhecer. Agora, fica aqui mais uma dica, meus irmãos. Leiam esses materiais de preferência sempre antes. Por quê? Porque aí a gente só comenta e debate na sala, tá bom? E agora, para eu encerrar, deixa eu só ler essa última frase aqui. O ano 538 a.C., o lugar Sunsam,
palácio do rei da Pérsia, Ciro declarou: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja de Deus, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras 1, 2 e 3. Quem diria que o decreto para a reconstrução do templo viria de um rei? A profecia de Jeremias se cumpriria, o povo de Deus aprenderia e o regresso do povo aconteceria sobre esse decreto e haveria um cilindro ou um rolo onde muito tempo depois a gente poderia achar, encontrar, e olha ele aqui, né? É maravilhoso, irmãos, poder ter um artefato desse daqui para nós, tá bom? Aí aqui vem os detalhes, olha, do que está escrito nele. Então fica aqui essa dica para vocês, tá bom, meus irmãos? Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui o nosso material, vamos lá para a Babilônia. Eu vou correr bastante aqui com a Babilônia, tá bom, irmãos? Para a gente poder prosseguir. Vamos ver aqui, vamos lá. Agora aqui, paramos no Império Babilônico. Já falamos sobre o Assírio. E agora vamos para o Império Babilônico. Vamos lá. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Querem fazer algum comentário? Alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Eu não consigo ver vocês. Sim, tudo tranquilo? Tá bom. Então, maravilha. Vamos lá. Ok. Sobre a Babilônia, nós já pincelamos bastante em Introdução ao Antigo Testamento 2, mas é importante para vocês e para aqueles alunos que no futuro forem fazer só esse material, é importante reprisar esses assuntos para fixar essa aula. Origens. Leia para nós, Gil. Por favor. Origens. O Império Babilônico foi um dos maiores reinos humanos da antiguidade. Ele tem lugar central em várias páginas da Bíblia. Nas profecias do final dos tempos, a Igreja Apóstata recebe o nome deste império, a Babilônia. É interessante, né, irmãos? A Babilônia, né? É bem interessante, né? Pode ver que tanto o Egito quanto a Babilônia são palavras que têm um peso, né? E aqui é um desenho mostrando a dimensão, né, do reino do Império da Babilônia, ou aqui Neo-Babilônia, né? No século VI a.C. Bom, os detalhes da sua localização nós já sabemos. Ela fica aqui é o rio Tigre e Eufrates. Deixa eu pegar um outro mapa aqui para vocês, como já vimos. Aqui é o Império Babilônico. Nesse mapa dá para a gente visualizar um pouco melhor, né? Aqui está Israel, onde está o meu mouse. A Síria, Megido, Jerusalém, que é o mar Mediterrâneo. Menfins, aqui é o Egito, aqui é o Rio Nilo, e aqui em verde é o Império da Babilônia, abraçando inclusive aqui também o domínio dele sobre o Egito. Aqui é o Rio Tigre e o Eufrates, e é daqui que nasce esse reino, esse império. Ele já era um império, no entanto, ele se torna muito grande no século VI a.C., depois de conquistar a Síria, o Império da Síria. Olha o Império Medo aqui, né? Em uma prova, teve alunos que citavam assim, Império Medo ou Pérsia. Irmãos, a gente tem que lembrar que é um Império Medo-Persa. São dois, vamos dizer assim, são dois impérios que se unem, né? Então, na realidade, são dois povos, os medos e os persas, que eles se unem e por isso que se tornam medo-persas. Eu não sei se vocês sabiam disso. A gente já vai chegar lá, mas alguém tinha dúvida disso ou não? Achava que era uma coisa só? Podem falar. Se alguém tem dúvida, não? Não. Tranquilo? Então, continuando aqui o nosso material. Vamos lá. Vamos ler aqui. Leia para nós, Gil, essa parte. O domínio da Síria sobre o Oriente terminou com a queda
O domínio da Assíria sobre o Oriente terminou com a queda de Nínive, em 612 a.C., pela aliança entre o rei babilônico Nabopolassar, Hali 201, página 8, e o rei dos Medos Caixares, e a queda de Carquemes, Egito, em 605 a.C., pelo rei Nabucodonosor. Está lá em Jeremias 46, 2. Dá uma pausa aqui, ó. Percebe que aqui, quando ele está fazendo a citação da queda, o domínio da Assíria sobre o Oriente terminou com a queda de Nínive. Foi nesse ano. Como que isso acontece? O rei da Babilônia, Nabopolassar, e o rei dos Medos. Ó, isso é interessante. Aqui nesse primeiro momento foi os Medos com a Babilônia que lutaram contra a Síria, porque vocês vão se lembrar que a Síria, voltando aqui para o nosso mapa, a Síria aqui, ela era muito forte e ela estava subjugando todos nessa região, e então se une a Babilônia, que era subjugada pela Síria, com os Medos, e contra-atacam. Aí há a queda do Império Assírio. E nesse momento, alguém tem que dominar. Aquela questão, né, do espaço. Agora tem um espaço a ser conquistado. Quem vai ser o grande a dar as cartas no jogo mundial? E aí onde a própria Babilônia, que estava melhor preparada, se impõe. E aí faz as suas expansões. Então é bem interessante essa citação aqui, né? E pode ver que logo também tem a queda de Carquemes no Egito. Então foi um momento. Pode continuar a leitura, Gil, por gentileza. Ao subjugar o Egito, que saíra em socorro à Assíria, aliança sírio-egípcia, o rei Nabucodonosor forçou a submissão de Joaquim, rei de Judá, e de outros reis desta região, levando Daniel para a Babilônia. Historicamente, esta foi a primeira de 3 incursões militares da Babilônia sobre Judá, que veio a ser totalmente subjugada em 586 a.C., quando Nabucodonosor devastou completamente a cidade de Jerusalém, saqueando e queimando completamente o templo original, construído pelo rei Salomão, levando cativos o povo de Judá, incluindo provavelmente o profeta Ezequiel, em 2 Reis 25. Olha só que interessante essa informação. Deixa eu só falar uma coisa aqui, irmãos. É a mesma coisa que acontece hoje no nosso momento geopolítico. Sempre vai ser assim. Aquele momento de uniões, de favorecimentos, de interesse. Eu deduzo, irmãos, se o povo de Judá tivesse se mantido, como foi nos dias do rei Ezequias, como foi nos dias do rei Josias, e não tivessem se desviado dos caminhos do Senhor, e os reis de Judá dessem ouvido ao profeta Jeremias, Nabucodonosor teria dominado sobre Judá, porque era a sentença de Deus, mas não teria destruído tudo. Olha que interessante. O fato da destruição vem por causa da rebelião. E já que eles não acreditavam no profeta, eles se uniram a quem? Eles se uniram ao Egito, se uniram à Síria. A revolta de Nabucodonosor foi muito maior. Por quê? Porque, de fato, era como se fosse literalmente uma rebelião. Nós temos que lembrar, irmãos, e aqui quando a gente lê até mesmo sobre o próprio rei Ezequias, olha que interessante, o próprio rei Ezequias, lá no livro de Reis, vai mostrar que quando a Síria é o império, e ela está dando as cartas, ela está no domínio, e eles pedem tributos a Ezequias, Ezequias concede. Ezequias, inclusive, pega ouro que tinha revestido nos batentes da porta do templo e dá para o rei da Síria. Só que o rei da Síria queria mais. Aí foi a hora que Ezequias se posiciona. E o rei da Síria se impõe. Então, irmãos, a história sempre vai se repetir. Nesse episódio, olha que interessante, Ezequias
continua indo firme, porque havia uma promessa de que quem dominaria sobre a tribo do norte era a Síria, não sobre a tribo do sul. Então Ezequias foi firme. Podem ver que Deus deu vitória a Ezequias contra o império da Síria. Então eu deduzo por exemplo, o templo não era para ser destruído, mas aí tudo isso vai acontecer por causa do pecado do povo e dos reis, tá, irmãos? Então, não quero ficar especulando sobre os improváveis, mas, assim, nós já vimos isso nas aulas passadas, só estou reprisando, e aí fica essa citação, né? Tá bom? E agora aqui, rapidamente, essa última frase, Gil, em 536. Em 536 a.C., aproximadamente, após 70 anos de supremacia, o Império Babilônico, a cabeça de ouro, na visão da estátua de Daniel, terminou quando foram conquistados pelo rei dos Medo-Persas, Ciro II. Existe muito mais ainda por vir, pois a Babilônia se refere a muitas profecias que ainda serão cumpridas. Apocalipse 18, do 1 ao 24. Eu mencionei para vocês nas aulas passadas sobre os críticos. O profeta Daniel profetizou não só sobre os impérios, mas profetizou sobre Cristo e profetizou sobre os finais dos tempos. E a Babilônia tem um significado na história e tem um significado para o futuro. Pode ver que até hoje Babilônia tem uma representação de espiritualidade, de mundo pagão, a vida daqueles que caminham contrário à vontade de Deus. Tá bom? E aqui entramos então agora, irmãos, para os conquistadores da Babilônia, que são os Medo-Persas. Aqui vamos trazer mais alguns relatos do cativeiro, as datas, né? Em 609, o rei de Judá, Jeoacás, deposto por Faraó Neco, 609 a 598, Jeoaquim reina em Judá como vassalo do Egito, 605 a primeira invasão, 601 rei Jeoaquim alia-se ao Egito, 597 segunda invasão, e aí são alguns detalhes bem importantes. 588 rei Zedequias alia-se ao Egito, 586 terceira invasão. E aí onde é aquela que nós conhecemos, onde há o sítio de Nabucodonosor, depois a derrubada das muralhas, do templo, dos palácios. E aí entra nessa parte do exílio, cativeiro babilônico. Isso é muito importante, porque aqui, nesse exato momento, a história do povo de Deus vai ser marcada. Aqui vai ser a fornalha de Deus, de purificação do povo de Deus, aqui Judá e Benjamim, no caso Judá, como nação que foi preservada, mas é claro que não só tinham Judá e Benjamim, tinham também remanescentes da tribo do norte, ou seja, esse remanescente vai passar agora pelo crisol. A Babilônia, para a tribo do sul, foi um crisol. Lembra o que é o crisol, irmãos? O que é o crisol? Lembram? O cantil? Não sei o que é. Onde você purifica o ouro e a prata. Ah, sim. Isso, porque ainda existe, né? Mas estou com medo de falar besteira. Então... Não, ainda existe. Os ourives, eles quando estão trabalhando nesses metais preciosos, eles usam um lugar para pôr ali, né, tanto a pedra, e eles botam o fogo. Agora, olha que interessante, irmãos. Eu não sei se você sabe, e isso eu não sou especialista, mas o ourives, quando ele está trabalhando com o fogo também, se for muito intenso, consome até o próprio ouro, né? Porque por ele ser um metal, tem uma temperatura que ele derrete, aí você coloca ali a liga, para ele, no caso, porque nós chamamos, por exemplo, né, as nossas alianças de ouro 18 quilates, ouro puro, com uma liga metálica para ele fixar, porque senão o ouro fica pó, né? E o que acontece? O ourives, quando ele está no cantil ou no crisol, ele está ali fazendo o seu trabalho, ele joga o fogo na temperatura certa.
a temperatura certa para tirar do ouro as impurezas e depois para colocar a liga correta. E você sabe qual é o momento em que o próprio ourives sabe que a prata está purificada, o ouro está purificado? Qual que era? Hoje nós temos provas químicas, temos assim muitas tecnologias. Mas e na antiguidade, como que se sabia que o ouro ele estava purificado das suas impurezas e estava no momento certo de colocar a liga e que ele estava ali no ponto adequado? Alguém já ouviu falar? Quando a imagem do ourives era refletida na prata ou no ouro. Exatamente. Parabéns, pastor. Então, a Babilônia foi para a história do povo de Deus, e entenda-se aqui, a nova configuração da nação de Israel, ou remanescente que sobra de Judá e das demais tribos. Ele foi o crisol, onde o ourives queima, mas sem consumir. Queima, tirando as impurezas, para agora restar apenas a liga correta. Babilônia, irmãos, estou sendo enfático porque Babilônia foi tão decisivo para a história do povo de Deus, porque aquela história que até os dias da Babilônia, eles ainda adoravam ídolos, eles tinham poste ídolos, ídolos do lar. Só para vocês terem uma ideia, olha que interessante. O rei Ezequias, ele destrói, nos dias dele, ele destrói todos os postes ídolos que Salomão tinha construído, inclusive ele destrói a coluna, a serpente de bronze que Moisés havia feito. Nos dias do rei Ezequias, aquela serpente de bronze ainda existia lá em Jerusalém. E o povo, eles eram tão inclinados ao paganismo que eles queimavam incenso. E ela, naqueles dias, era chamado de Neustã. Está lá em 2º livro de Reis, 18:5. E o que era Neustã? Era o nome que eles deram para essa serpente de bronze, e ali eles faziam uma adoração a Neustã. Aí eu pergunto para vocês, aonde estava no Velho Testamento que devia queimar incenso para a serpente de bronze? Qual que tinha sido a proposta de Moisés quando deu a serpente de bronze lá no deserto? Cura. Cura. Que olhar, seria curar. Tinha que? Olhar para ela. Olhar. Era olhar para ela. É. Porque ela representaria o quê? Um ato de fé, e ao olhar, eles eram curados do quê? Das picadas de víbora. Serpente. Das serpentes. Olha que interessante. Só que aqui, por exemplo, quando o próprio rei Ezequias faz isso, e vocês têm que lembrar comigo que o rei Ezequias está aqui, ó a data do rei Ezequias, ano 700, irmãos. Moisés foi que ano, irmãos? 1450. 1500, por volta disso. Ou seja, 800 anos de história, queimando incenso. É claro que nem sempre eles queimaram, mas eu diria assim, depois do ano 1000, ali, depois da divisão do reino com Salomão, eles começam a queimar incenso a Neustã. E dão até o nome para a bichinha. Entendeu? Ou seja, a idolatria no coração do povo de Deus. E aí agora vem o que? A Babilônia. A Babilônia é o divisor de água, é o fogo de Deus que extirpa. Depois da Babilônia, nunca mais os judeus adoraram a nada. Agora, olha que interessante. A tribo do norte pereceu, porque não teve jeito, eles foram irretratáveis. Mas a tribo do sul, houve esse remanescente que passou pelo crisol. Amém? Então, eu estou sendo enfático aqui para mostrar como a Babilônia foi decisiva, tá bom? Então, para a gente concluir agora aqui, o cativeiro babilônico, leia para nós, pastor Johnny, o cativeiro babilônico. Perfeito. O exílio babilônico. O cativeiro babilônico foi diametralmente diferente do praticado pelos assírios.
Ali chega a fazer uma observação e uma distinção. Aspas, o cativeiro babilônico. Não foi tanto um cativeiro, mas um exílio. Na Babilônia, os exilados viviam em bairros judaicos, onde podiam permanecer morando juntos. Tinham certa liberdade política e religiosa, além de poder manter suas tradições culturais e preservação da base da sua religião. Os exilados da Babilônia ajudaram a construir edifícios, mas também tiveram a oportunidade de trabalhar na agricultura ou comércio. Com isso, muitos judeus enriqueceram e nunca mais voltaram para Jerusalém, judeus da diáspora. É isso que a gente fala que são judeus da diáspora. Ou seja, agora olha que interessante, deixa eu gastar um minuto aqui, irmãos. A mentalidade deles foi mudada a um ponto que eles estão lá na Babilônia, prosperaram, mas se mantiveram com as suas tradições. Vem cá, um judeu, ele conseguiu preservar suas tradições depois de séculos e milênios? Olha como o cativeiro babilônico foi pedagógico. Guardem isso. Guardem isso aqui para a gente encerrar. Eu vou encerrar essa gravação, vou dar continuidade a partir daqui. O cativeiro babilônico foi o crisol que purifica, mas também foi o crisol que modelou eles como comunidade, de identidade. Talvez você diga assim, pastor, isso não tem nada a ver conosco. Não tem a ver conosco. Pode ver, irmãos. Esse princípio a Igreja de Jesus aprendeu, porque logo depois das perseguições, os judeus espalhados no mundo, eles se mantiveram como uma comunidade fechada, valorizando as suas tradições e a sua fé. Então, olha como é importante a gente também extrair as lições da Babilônia em qualquer momento. As lições positivas. Por quê? Porque Deus permite uma sentença, Deus permite uma diáspora, que é no caso, uma dispersão, ou Deus permite nos crescermos em lugares distintos, mas qual é o intuito dele? Que a gente não perca a nossa boa tradição. Pode ver que o judeu, depois da Babilônia, nada mais, nada menos, hoje nós estamos depois de quase 2.500 e eles continuam. Em qualquer lugar do mundo, é a comunidade judaica no mundo. Só para vocês terem uma ideia, no mercado financeiro, quando há feriado judeu, o mercado de Nova York para, o Brasil para. Mas não é o feriado judeu? É o feriado judeu. Mas como os judeus operam muito no mercado financeiro e eles dominam no mercado americano, a Bolsa praticamente é quase um feriado da Bolsa. Interessante, né? Por quê? Porque aonde quer que eles estejam, eles preservam as suas tradições. Agora, olha só, Deus precisou de levá-los para a Babilônia para eles aprenderem a lição que eles deveriam ter aprendido em casa. Vocês entendem que a história se repete? Quantas são as vezes que Deus nos tira da nossa zona de conforto, nos prova com o crisol, tira o que não presta, deixa só a liga que presta, para que a gente aprenda a fazer a vontade de Deus. E a grande lição agora é se permanecer naquela tradição sem se perder. Diga, Gil. Gil ia fazer uma pergunta? Caiu a conexão. Caiu a linha dele, né? Então, tá bom, meus irmãos? Vamos encerrar por aqui, vamos beber uma água, vamos ao banheiro. Alguma pergunta? A gente vai continuar daqui em diante. Mas tem alguma pergunta, os irmãos? Não? Tranquilo? Quando o Gil voltar, ele faz a pergunta, tá bom? Joia? Então vou parar aqui a gravação que já deu 1h03, tá bom?